Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos, galera da perícia. Na live de hoje, quinta-feira, nós vamos falar sobre um assunto bem importante, né? Na verdade, vou fazer uma demonstração aqui na aula de hoje, onde eu vou falar para vocês sobre o processo eletrônico. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que funciona o processo eletrônico, como que entra no processo eletrônico, como que navega dentro do processo eletrônico. Bem, eu sou o Cláudio Samero, fundador aqui do Galera da Perícia, e vamos dar continuidade aqui no nosso canal. A gente ensina contadores a se tornarem peritos contábeis do zero ao primeiro laudo, né? A construção, a elaboração do primeiro laudo. Essa é a nossa missão aqui no Galera da Perícia. Bem, vamos entrar aqui no processo. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Bem, eu sou o perito contábil aqui no Tribunal de Justiça, né, do Rio de Janeiro. Então, o meu acesso é pelo portal do processo eletrônico do Tribunal do Rio. Mas os processos eletrônicos, eles são semelhantes, né? A estrutura, a concepção é bem semelhante. Então, bem provavelmente, se você estiver aí no Amazonas, em Pernambuco, Santa Catarina, Brasília, né, em todos os outros estados da federação, né, do Brasil, você provavelmente vai ter acesso, né, ao processo eletrônico da mesma forma, tá? Então, vou entrar aqui no processo eletrônico. Deixa eu abrir aqui mais um pouquinho a tela para vocês. Bem, aqui eu estou no Tribunal, né, de Justiça do Rio de Janeiro. Depois eu vou colocar esse link. Aí no nosso Telegram, né, galera da perícia, tá? Quem estiver aqui no Rio de Janeiro pode entrar, dar uma olhadinha mais ou menos, como é que funciona, né? Na verdade, como é que funciona, não, porque você tem que estar cadastrado como perito no tribunal, né? Mas pelo menos chegar até aqui você vai conseguir, tá? Bem, aqui nós temos uma tela, né, de apresentação inicial. Do lado esquerdo, deixa eu acionar aqui meu programinha para dar um zoom aqui na tela, que aí já facilita aqui para a gente. Beleza. Então, aqui é o seguinte. Aqui do lado esquerdo, nós temos um botão de processo eletrônico, portal de serviços. Esse botão da esquerda é o botão do sistema antigo, tá? Inclusive, é bem ruim de utilizar ele, né? Porque, inclusive, ele não possibilita que a gente baixe o processo. Então, é uma funcionalidade, assim, digamos, mais restrita, mais pesada, tá? E do lado direito, nós temos um segundo botão do processo eletrônico, novo portal. Bem, esse novo portal do processo eletrônico, ele é mais dinâmico, tá? Bem mais fácil de utilizar, inclusive permite que a gente consiga baixar todo o processo na íntegra em um nosso computador. Então, se você for nomeado como perito, né, você não precisa entrar no processo eletrônico todas as vezes que você precisar utilizar, né, visualizar, né, os autos, né, o processo. Basta você entrar uma primeira vez, baixa o programa, né, para o HD do seu computador, e aí depois você, porque vai estar todo em PDF, e aí depois você abre, né, para fazer um trabalho assim, digamos, offline, tá? De forma offline. Inclusive, se você tiver algum problema de conexão, estiver viajando, estiver num hotel, alguma coisa assim, você consegue trabalhar porque o processo todo está dentro do seu
computador, tá? Mas não é que você precisa fazer isso, mas é uma possibilidade. Então, aqui, clicando nesse botão da direita, vai abrir, né, para você essa janelinha onde você vai selecionar o perfil usuário comum ou perito judicial, tá? Provavelmente o advogado, como ele está cadastrado no sistema do processo eletrônico como advogado, então vai aparecer aqui usuário comum, que pode ser qualquer pessoa, e perito e advogado, sei lá, da parte. Eu, como estou cadastrado no processo eletrônico como perito judicial, então eu vou selecionar a opção perito judicial. Vou clicar em entrar. Deixa eu ver aqui. Beleza, agora foi, né? Selecionei perito judicial, cliquei em entrar e agora eu estou no dashboard, né, do processo eletrônico. Nesse dashboard, ele divide a tela em 4 quadrantes, né? Em quadrantes. No primeiro quadrante, do lado esquerdo, né, superior, tem a área de citação eletrônica. Então, se eu quiser, eu clico aqui em atualizar, que aí vai verificar se tem alguma citação eletrônica referente a mim, né? Então, se eu estou citado em algum processo eletrônico, tá? Nesse caso, como perito. Então, se eu fui nomeado como perito em algum processo eletrônico, ao clicar aqui, né, vai aparecer uma lista, né, da citação eletrônica, com o número do processo e etc. e tal. E aí vai ter um botão onde eu vou clicar para dar vista na citação, né, para dar ciência na citação, e aí eu vou visualizar a citação, tá? E aí eu vou saber que eu fui nomeado para determinado processo, para fazer determinada coisa, tá certo? E a partir desse momento eu vou conseguir entrar no processo em si, onde eu vou verificar, né, o andamento do processo, né, os autos, os documentos que estão ali no processo, tá? Para fins de fazer o meu planejamento, como a gente já falou em outras aulas. Bem, do lado direito, nós temos um segundo quadrante, né, do dashboard, que são outras comunicações, tá? Então, deve aparecer aqui algum tipo de comunicado para você. Entre essas comunicações, por exemplo, tem avisos com relação à suspensão da funcionalidade do sistema, por algum motivo, porque vai entrar em manutenção, se vai ter algum feriado, se vai ter algum feriado, né, na justiça, ou se um determinado fórum, né, vai entrar de recesso, porque vai ter uma obra, vai ter alguma coisa assim, tá? Então, aqui é a área onde o sistema vai te apresentar alguns comunicados. Mais abaixo, nós vamos ter a área de petições, né, iniciais. Tá? Isso aqui é mais para o advogado. E depois, no lado direito, petições intercorrentes, que aí já é mais para a questão do advogado, né? Para a gente, né, para os peritos contábeis, o que nos interessa é mais a parte de cima, né, onde tem a citação eletrônica, onde você vai saber se você foi citado, né, se você foi nomeado, né, ou se você está sendo citado ou intimado por alguma coisa. Então, vai aparecer nesse primeiro quadrante do lado esquerdo, tá bom? E outras comunicações. Bem, do lado esquerdo, nós temos um menu vertical,
tá? Onde nós temos o dashboard, que é a opção que nós temos aqui na tela nesse momento. Depois nós temos o push, né, que é o push processo, onde nós podemos cadastrar números de processos que nós queremos fazer acompanhamento, tá? Então, por exemplo, se você foi nomeado em um determinado processo, te interessa fazer o acompanhamento desse processo, tá? Porque você não quer ficar entrando toda hora no processo para saber se alguém falou alguma coisa, se está na sua hora de falar, se está na sua hora de fazer alguma petição, se você foi intimado por alguma coisa. Então, você não quer ficar, né, de processo em processo olhando a movimentação. Então, quando você cadastra um determinado processo nessa opção do push, você vai receber semanalmente um e-mail automático, tá, do sistema, dizendo que, num determinado número de processo, houve alguma movimentação. Então, se o advogado da parte juntou uma petição, isso vai gerar uma movimentação no processo. Quando isso ocorre, o sistema vai mandar para você um e-mail alertando você de que no processo número tal houve a seguinte movimentação. Aí vai estar lá a ementa da movimentação, tá? Juntada de petição, tá? Por exemplo, no dia tal, na hora tal, tá bom? Então, dessa forma, você não precisa ficar entrando toda hora no processo eletrônico para verificar se o processo onde você está atuando como perito está tendo alguma movimentação, tá? Basta você entrar aqui no push, tá? Cadastra o número do processo, tá? E aí, semanalmente, né, às vezes diariamente, conforme vai tendo uma movimentação, você vai receber um e-mail de alerta dizendo que no processo tal teve essa movimentação, no outro processo teve essa movimentação, no outro processo teve essa movimentação, e assim vai, tá? E semanalmente ele faz um apanhado de tudo que você está, onde você está cadastrado, né? E faz um resumo das últimas movimentações, tá? Depois, no segundo ícone, tem os painéis, tá? Onde você tem aqui intimações, citações eletrônicas, outras comunicações. Depois tem distribuição. Esse item já é mais para o advogado, né? Onde ele vai fazer uma distribuição da petição inicial. Então, sei lá, alguém entrou em contato com ele escutou o caso, preparou uma petição inicial do autor, né, que é o cliente dele, e vai dar entrada nessa petição inicial. Então, ele vai precisar fazer a distribuição disso, tá? Então, essa opção é mais para o advogado. Depois tem um outro ícone, que é esse quarto ícone, que fala sobre a petição eletrônica. Esse ícone já nos interessa, porque vai ser aqui que nós vamos dar entrada, né, ou fazer a juntada das nossas petições, tá? Então, quando a gente precisar fazer uma petição, a gente vai fazer a petição lá no Word, aqui no nosso computador, faz no Word, salva em PDF e depois anexa no processo por meio dessa opção de petição eletrônica, tá certo? E aí você escolhe o tipo de petição, tá? No caso, é petição eletrônica segundo a lei 11.419 de 2006, que é a mais atual. Aí você vai clicar aqui, ele vai abrir uma janelinha, você vai colocar o número do processo, vai dizer lá que é o que você quer juntar, né? Que é a petição do perito, tá? Você anexa o documento, tipo assim, dá um OK e ele envia para o processo eletrônico,
e aí automaticamente ele é juntado no processo, tá? Eu estou falando isso aqui agora, assim, de uma forma mais, bem assim, resumida, tá? Em uma outra aula, eu vou mostrar para vocês, né? Eu acho que até brevemente, porque eu acho que eu já tenho que fazer agora, daqui a pouco, né? Se eu não me engano, essa semana ainda ou semana que vem, eu vou ter que fazer uma petição, né? Porque eu vou ter que concluir um laudo agora, essa semana, que eu acho que já está vencendo o meu prazo. E aí, quando eu tiver para fazer a juntada desse laudo, aí eu vou chamar vocês aqui, eu vou fazer uma gravação e eu vou dizer, olha, passo a passo, como é que faz essa juntada da petição do laudo, tá? Mas vai ser aqui nesta opção. E mais abaixo nós temos ainda consultas, tá? Se a gente quiser fazer uma consulta específica, indisponibilidade do sistema, na verdade aqui são avisos que ele dá, ajuda, se você precisar, né? Então ele tem alguns canais aqui de ajuda, né? Um help, né? Uma dúvida que você tem, etc e tal. E as configurações, tá? Bem, eu vou entrar aqui agora nessa segunda opção, que é a do push, que eu vou mostrar para vocês como é que funciona esse push processo, tá? Então, aqui no ícone do push, nós temos duas opções. Aqui no push, ele abre aqui duas opções. Gerenciamento de processos e e-mails enviados, tá? Então, eu vou clicar em gerenciamento de processo. Ele está perguntando novamente o que eu sou, né? Então, eu vou clicar aqui em perito judicial, entrar, tá? Porque eu acho que eu fiquei muito tempo sem movimentar o programa, ele pediu para eu entrar novamente. Então, vou voltar aqui no push, tá? Cliquei no push. Bem, aí ele me apresenta, né? Gerenciamento de processos ou e-mail enviados. Então, eu vou clicar em gerenciamento de processos. Ele muda de tela, aí tem duas opções aqui, né? Tem duas abas, que é incluir processos nesse sistema de alerta de movimentação de processos e editar processos, tá? Então, se eu quiser incluir, então eu clico aqui em incluir, que na verdade já é essa tela que está aparecendo, tá? Tem o botão do lado direito, que é incluir na lista, limpar filtros e mais abaixo, incluir processo em conta, tá? Eu não vou entrar agora nesse momento, porque o meu interesse, né, ou pelo menos o meu objetivo na aula de hoje é entrar em um processo e mostrar para vocês como é que funciona o processo eletrônico em si, né? Eu vou entrar dentro de um processo eletrônico para dizer para vocês, ó, os documentos estão dispostos dessa maneira aqui, tá? Então, em outras oportunidades, eu vou mostrar para vocês as funcionalidades do sistema de processo eletrônico, tá bom? Bem, então o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou clicar aqui em editar processo, tá? Editar processo. Na verdade, eu não quero editar em si, mas eu quero consultar, tá? Então, eu estou mostrando para vocês o caminho que eu faço para entrar no processo eletrônico na qual eu estou nomeado como perito, tá? Então, cliquei aqui em editar processos. Agora, eu vou selecionar a instância, que pode ser todas, pode ser primeira instância, segunda instância e precatórios judiciais, tá? O perito, ele atua na primeira instância, tá? Então, eu atuo na primeira instância.
Então, eu vou clicar em primeira instância e depois eu vou clicar do lado direito em selecione a comarca. A comarca aqui, a grosso modo, é a unidade judiciária, tá? Ou seja, aquele fórum que tem perto da sua casa, tá? Então, eu vou clicar aqui em selecionar a comarca. Ele vai me apresentar aqui a comarca da capital, né, que é aqui no centro do município do Rio de Janeiro, que vai atender um agrupamento de bairros, né, mais ali próximos ao centro do Rio de Janeiro. E dentro da estrutura do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, como provavelmente vai acontecer aí próximo, né, aonde você reside, no estado onde você reside, vai haver unidades judiciárias mais afastadas do centro da capital, tá? Do centro da cidade. Então, em regiões mais afastadas do centro da cidade, vai ter as regionais. Então, no caso aqui, por exemplo, vai ter a regional aqui de Bangu, da Barra da Tijuca, Campo Grande, Ilha do Governador, né, Jacarepaguá e etc. e tal. Então, são regionais, ou seja, fóruns regionais que atuam dentro do município ou da capital. Então, tem o fórum da capital, tá? Que vai ficar ali, que vai ser ali a circunscrição ali, digamos assim, dos bairros mais próximos ao centro da cidade. E depois, para atender a população mais afastada do centro da cidade, vai ter as regionais, tá? Então, nós vamos ter as regionais de bairros mais afastados do município, tá bom? Então, ele vai me apresentar aqui a regional de Bangu, regional de Barra da Tijuca, de Campo Grande, Ilha do Governador. Aqui está por ordem alfabética. Depois tem os fóruns, né, de outros municípios do estado. Então, vai ter um fórum no município de Angra dos Reis, por exemplo, um fórum no município de Araruama, que vai atender a população de Araruama e dos municípios ao redor de Araruama. Vai ter um fórum lá de Arraial do Cabo, Barra do Piraí, Barra Mansa, Belfor Roxo e etc. e tal. Tá? E às vezes dentro de determinados municípios, né, que compõem assim, uma região metropolitana, né, com uma maior densidade demográfica, tem mais gente, né, morando, né, e aí às vezes vai ter lá também o fórum, né, daquela cidade e depois as regionais de bairros mais distantes do centro daquele município, tá? Como está acontecendo aqui, ó. Por exemplo, Magé. Vai ter o fórum lá de Magé, que é um município daqui do estado do Rio de Janeiro, e depois provavelmente tem um bairro ou uma região mais afastada, que, digamos assim, de acordo com a disposição e a organização judiciária, foi necessário ter um outro fórum para atender essa parcela da população desse município, né? Que vai ser lá, por exemplo, na regional de Inhomirim, tá bom? E assim vai, ó. Então, se você olhar aí, se você conseguir entrar depois, né, no processo eletrônico aí do seu estado, você vai ver alguma coisa muito parecida com a que você está vendo aqui nesse momento, tá? Então, aqui, por exemplo, eu vou selecionar. Deixa eu ver aqui. Eu vou selecionar todas aqui para ver os processos que eu estou acompanhando nesse momento, tá? Então, vou selecionar todas de instância, da primeira instância, e vou clicar aqui do lado direito em pesquisar. Então, ele está processando aqui a pesquisa, e aí ele me relacionou, né,
o processo, né, que eu cadastrei aqui, ou o que eu mantenho cadastrado, porque é assim, né, depois que você faz lá o seu trabalho, né, você faz o laudo, você junta o laudo, depois você faz os esclarecimentos do seu laudo, porque uma parte ou outra, ela pode impugnar o seu laudo, e aí você vai precisar esclarecer determinados pontos. Depois que você faz isso, aí você entra na fase onde você vai receber o seu dinheiro, né? O seu honorário. Receber o honorário, o teu trabalho acabou. Então vai ser nesse momento que você vai entrar aqui no push processo de novo e vai excluir esse processo do seu acompanhamento, porque senão esse processo ainda vai ter vida própria, né, vamos dizer assim, durante 1 ano, 2 anos, 3 anos. E você não quer ficar recebendo toda semana informação daquilo que não te interessa mais, daquilo que você não quer mais acompanhar, de um processo que você não está mais atuando, tá certo? Então aí você entra aqui e faz a exclusão do processo. Então esse processo ele sai da lista dos e-mails ou dos acompanhamentos que você vai ter semanalmente, tá? Então aqui, por exemplo, eu tenho alguns processos ainda, né, de acompanhamentos que eu ainda estou fazendo, tá? Então, por exemplo, aqui, esse penúltimo, deixa eu ver aqui qual que eu vou entrar. Bem, nesse último processo aqui, ó, tá? Nesse último processo, eu vou entrar nesse último processo. Vou dar um zoom aqui para vocês. Deixa eu tirar aqui a minha imagem, né? Que tá. Opa! Deixa eu tirar aqui a minha imagem que está atrapalhando um pouco. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Eu estou nomeado nesse processo aqui na comarca da capital, aqui do Rio de Janeiro. O autor é o Moreira Amaral, né? O réu Ipiranga, né? Produtores de petróleo. Perito Cláudio da Silva Sameiro, que sou eu, tá? Beleza? Então aqui tem o número do processo eletrônico, então eu vou entrar aqui agora nesse processo. Tá? Então eu estou entrando agora nesse processo. Nesse momento, eu estou, digamos assim, quase que dentro do processo, né? Eu estou, tipo assim, num lobby de entrada, onde ele me apresenta os dados básicos do processo. É uma espécie de extrato com os dados básicos do processo, tá? Então aqui ele me apresenta o número do processo na qual eu estou atuando, o tribunal, a data, né, que é a data de hoje, 14 de abril, o horário, né, 20h30, primeira instância. Esse processo ele foi distribuído no dia 28 de março de 2020, então nós já temos aí praticamente 2 anos, né, de tramitação. Mais abaixo, nós temos alguns outros dados, que são os dados da serventia, ou seja, da unidade judiciária, tá? Ou seja, essa serventia ela está atuando na comarca da capital, no caso, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ou seja, no município ou na cidade do Rio de Janeiro. A serventia é a 44ª Vara Civil da comarca da capital, no bairro no centro, ou seja, no centro do Rio de Janeiro. A vara é a 44, o endereço da serventia é esse, de cidade, Rio de Janeiro. Ofício de registro, primeiro ofício de registro de distribuição, competência civil. Eu atuo só na área civil, tá? Na verdade, o galera da perícia, ele tem a pretensão, né, de, digamos assim, nichar na justiça estadual, área civil, justiça estadual, área civil, tá bom? Que é onde tem a maior demanda de trabalhos para o perito contábil, tá bom? E onde paga melhor.
procedimento comum, tá? Então, o rito processual aqui é procedimento comum. Nós tivemos uma aula anterior onde eu falei do procedimento comum, tá? Expliquei as fases do procedimento comum. Então, quem tiver mais interesse depois, dá uma olhadinha lá nas lives anteriores. Localização da serventia, aguardando informações. Ação, compra e venda, né? É o que está sendo tratado ali. Assunto, compra e venda. Processo em fase de leilão, sim. E protocolo no Tribunal de Justiça. Então, esse aqui é o protocolo. Mais abaixo, nós temos outros dados, que são os dados dos personagens, tá? Autor, réu, juiz, o perito, ou seja, as pessoas que estão atuando no processo. Dados dos personagens. Então, tem o autor, que é o Moreira Amaral, perito, que sou eu, Cláudio da Silva Sameiro, representante legal aqui do autor, os advogados que estão atuando no processo, o réu, tá? Depois tem um outro, digamos assim, outra informação que são as últimas movimentações, tá? Então aqui a última movimentação foi no dia 22 de março de 2022. Agora eu vou subir um pouquinho na tela. Lá em cima, tá? Nós temos um menu horizontal, onde, se eu quiser, né, tem um ícone de imprimir. Então, se eu quiser imprimir esse extrato da tela, clico em imprimir. Se eu quiser entender só os movimentos, o que veio acontecendo, é o extrato do movimento, né? Juntada de petição, despacho do juiz, sei lá, intimação, publicação no Diário Oficial. Então, ou seja, essas movimentações, elas vão aparecer em uma espécie de extrato, tá? Então, se eu quiser, eu consigo entender, né, consultar esse extrato dos andamentos, tá bom? Eu vou clicar aqui para vocês darem uma olhada, né? A aula de hoje é uma aula assim mais, digamos assim, para a gente olhar, né, fazer uma... Eu esqueci agora o termo correto, né? Fazer assim fazer um panorama, né, do processo eletrônico, tá? Então vou clicar aqui em todos os movimentos e aí verifico o seguinte, que agora nós temos um extrato, ó, tá? Na verdade, esse extrato aqui são dos últimos movimentos, tá? Então, está em ordem, digamos assim, decrescente, né, em ordem cronológica. O último movimento vai aparecer em cima e os movimentos mais anteriores, né, no passado, vão estar mais na parte de baixo do extrato. Então, lá embaixo, nós vamos ter aqui nessa primeira página, né, a data do dia 1º de outubro de 2021, tá, que está dizendo aqui que houve uma remessa, ou seja, data de remessa, onde o tipo de movimento é envio de documento eletrônico. Isso aqui foi uma ação, uma atividade do pessoal que trabalha no cartório da vara, alguém foi lá e fez alguma coisa, então gerou uma movimentação no processo, e ficou registrado aqui que no dia 1º de outubro houve essa movimentação. Passou o tempo, no dia 21, né, de outubro, houve uma juntada de petição, tá? Ó, descrição da juntada, um documento eletrônico juntado de forma automática. Então, alguém juntou isso aqui. Nesse momento aqui, a gente não tem como saber quem foi. Provavelmente foi o advogado do autor ou o advogado do réu. No dia 27 de outubro, né, do ano passado, 2021, houve mais uma movimentação no dia 27 de outubro, que foi uma juntada de petição. Então, mais alguém juntou petição no processo. No dia 28, houve mais uma juntada de petição.
Depois, passou mais um tempo, no dia 4 de novembro, houve mais uma juntada de documento, e no dia 4 de novembro, houve uma conclusão ao juiz, tá? Onde o juiz aqui da vez foi a doutora Silvia Terezinha, tá bom? Passou o tempo, quando chegou aqui no dia 29 de novembro, houve mais uma movimentação, que foi um despacho proferido, né, de mero expediente. No dia 29 de novembro, houve aqui mais uma movimentação, que foi algum recebimento aqui, ciente do deferimento do efeito suspensivo ao agravo interposto pelo réu, anote-se a suspensão do processo. Então, nesse momento aqui, o processo ele está suspenso, tá? Então, estamos aguardando que o processo ele retorne para a primeira instância, para que ele consiga prosseguir com seu andamento normal, tá? E aí, assim vai. Aí teve uma movimentação aqui no dia 30 de novembro e outra movimentação no dia 22 de março, ou seja, no mês passado, que foi a suspensão, sobrestamento do processo, tá? Bem, beleza. Então, agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou lá para cima e lá no menu eu vou selecionar o botão da direita, né? Tem dois botões aí. Se eu quiser, eu posso entrar no processo pelo aplicativo antigo ou posso entrar no processo a partir do aplicativo novo, tá? Então, eu vou entrar no processo a partir do novo aplicativo, mais moderno, que é esse botão aqui da direita. Então, cliquei, ele está processando. Ele está processando aqui, está demorando até um pouquinho, não sei se é a minha conexão de internet, não sei se é a conexão lá do tribunal, né? Eu espero que a gente consiga entrar para a gente fazer essa demonstração, né? A aula é ao vivo, então a gente está sujeito, né, a essas, digamos assim, problemáticas. Também não sei se é a hora, né? Bem, aqui está apresentando como aguarde, né, carregamento. Então vamos aguardar um pouquinho. Bem, se demorar muito, aí a gente deixa para a próxima aula para a gente entrar, tá? Ou então, se for o caso, até gravo um vídeo, né, em outro horário, em outro momento, para a gente estar explicando como é que funciona. Mas eu acho que seria bem interessante, né, se a gente conseguir entrar. Aqui, por exemplo, eu acho que eu nem consigo aqui, né, interromper esse processamento, tá? Mas, de qualquer forma, o nosso trabalho, né, o trabalho do perito, é todo feito aqui pelo sistema eletrônico, tá? Então, se, por exemplo, se você estiver viajando, você vai entrar no processo eletrônico, vai acessar o processo, vai juntar o documento, tá? Então, você não precisa também, você não precisa estar com o processo eletrônico sempre aberto, tá? O que eu faço? Eu entro no processo eletrônico, baixo o processo em PDF no meu computador e fico trabalhando offline, tá? Então, vou ficar ali trabalhando pelo meu computador mesmo,
depois eu vou construindo, né, elaborando ali meu laudo. Meu laudo está pronto, está tudo certo, beleza. Entro lá no processo eletrônico, vejo se alguém está dizendo alguma coisa, tá? Se precisar, eu mudo alguma coisa no meu laudo, alguma coisa assim, e aí eu finalizo o meu laudo. Finalizei o laudo, salvo em PDF, tá? Assino lá, né? Escaneio, ou então eu boto já minha assinatura eletrônica, né? Minha chancela, vamos dizer ali, imprimo em PDF, depois eu pego esse arquivo em PDF e faço a petição eletrônica para que essa petição seja juntada eletronicamente nos autos, tá? Então, se, por exemplo, se você estiver viajando, se você estiver na sua casa, no sítio, em algum lugar que você não tenha, né, uma internet, digamos assim, boa, né, alguma coisa assim, ou se, por exemplo, o processo, né, eletrônico esteja com alguma dificuldade tecnológica, como vocês estão vendo aqui agora, porque a minha internet não é, porque a minha internet aqui agora é fibra ótica, então inclusive a transmissão da live fica bem, fluindo legal aqui, né? Então, provavelmente é o processo lá no computador do tribunal, tá? Então, você não precisa passar por essa dificuldade, por exemplo, se você estiver lá na sua casa no sítio, estiver no interior, estiver no aeroporto, estiver viajando, alguma coisa assim. Você baixa o processo no seu computador em PDF, vai trabalhando, vai desenvolvendo lá o seu laudo pericial, concluiu, tá tudo certo? Beleza. Salva o PDF, depois você junta no processo. E aí, para juntar no processo, aí sim você vai entrar aqui no processo eletrônico, tá certo? Aí você entra no processo eletrônico, entra naquela opção que eu falei, né? Petição eletrônica, junta, tá? E resolveu o problema, cumprida a missão, tá? Beleza, ó, ele abriu aqui agora o processo eletrônico, vou aumentar aqui a tela, né? Bem, o que nós estamos fazendo aqui? Eu já estou dentro do processo, tá? Eu estou dentro do processo. Do lado esquerdo, que você está olhando aí na tela, tem as páginas, os documentos, os movimentos do processo, tá? Então, lá em cima, ó, na primeira opção, vou dar um zoom aqui, nós temos aí um primeiro, né? Isso aqui, imagina que cada linha dessa, ou numeração dessa, é uma pasta, né? Igual que você tem aí no Windows, né? Tem as pastinhas do Windows Explorer, né? Tem os diretórios, subdiretórios, as pastas, subpastas e os documentos. Aqui é exatamente a mesma coisa. Então, aqui nós temos uma árvore, né? De pastinhas, tá? Onde o primeiro lá que apresenta ali é o processo em si, é uma espécie de extrato do processo. Então, quando você clica em qualquer uma dessas opções, do lado direito é onde o documento ele vai abrir, tá? Então, a gente vai fazer isso aqui agora. Então, eu vou clicar aqui na primeira opção, ó, tá? Primeira opção aqui, e vamos ver o que vai acontecer. Então, eu vou clicar aqui. Então, do lado direito aqui, se não demorar muito também, né? Deixa eu ver aqui. Tá, na verdade, isso aqui eu acho que é a primeira parte. Eu vou clicar aqui na segunda. Vamos ver se ele vai abrir aqui agora. Ainda não. Terceira. É subpasta só. O atos constitutivos, parte 1. Agora sim é o documento, tá? Então, aqui tem atos constitutivos, parte 1. Então, ele trouxe aqui um extrato da Jusérgia, que é a junta comercial, tá? Porque aqui, como está falando da Ipiranga, né? Então, ele está trazendo essa informação da Ipiranga. Parte 2 é um outro extrato, tá? Agora, o processo em si, ele vai começar aqui, ó, com a petição inicial, documento de origem, tá?
Então, eu vou clicar aqui. Opa! Acho que fiz aqui alguma bobagem. Acho que eu acabei saindo do processo aqui. Vou entrar de novo. Vamos ver se ele vai demorar agora para entrar. Opa, entrou direto. Agora foi. Então, aqui tem a petição inicial, tá vendo? Que, como a gente já viu em lives anteriores, é o primeiro documento do processo, né? Então, eu vou clicar aqui, ó, petição inicial, documento de origem, petição inicial, tá? Então, vou clicar aqui. Repara que ele está abrindo aqui do lado direito, ó, a petição inicial do autor, que é o tal aqui de Moreira, tá? Eu não vou abrir os documentos posteriores, tá? Até para preservar um pouco dos dados, apesar de que não tem problema, que o processo é público, tá? Então não haveria problema aqui. Então, como eu não estou querendo ficar entrando muito em documento, tá? Só quero fazer uma explanação geral, então a gente vai ficar mais nessa, dando uma olhada assim mais por cima, tá bom? Em outra oportunidade, aí a gente vai entrando nos documentos e tal, com mais cuidado, tá? Bem, aqui tem a petição inicial, depois ele apresenta aqui do lado esquerdo os documentos que são anexados. Eu não vou entrar nesses documentos, porque eu já estou achando aqui que são documentos assim muito privados, né? Apesar de que, ao estar anexado no processo, ele se torna público. Mas, só para a gente não ter problema, ser uma espécie assim de ato mais prudente, tá? Então, eu não vou abrir aqui, tá? Então, só abrir mesmo a petição inicial, tá? Eu estou pensando, né, mais para frente, né, criar um curso, né, bem prático de perícia, tá? Vai ser mais para frente, não vai ser bem para agora, não. Tá? Eu não sei se vai ter interesse de alguém, se alguém vai se interessar, mas se eu fizer esse curso, ele vai ser um curso assim bem prático, mão na massa mesmo, tá? E esse curso mão na massa, aí a gente vai entrar passo a passo em processo eletrônico, documento por documento, e a gente vai construir um laudo pericial, tá? Dentro do processo mesmo, ali na íntegra, tá? Passo a passo, tá? Olha o documento, vai lá no laudo e preenche, faz. Vai aqui no documento, vai lá e preenche. Tem que responder esse quesito aqui. Como é que faz? Vamos lá no processo, olha lá o documento. É aqui que está a informação que a gente precisa. Traz para cá, trabalha isso, faz a planilhinha. Agora vamos lá no quesito e responde. Então vai ser bem mão na massa mesmo, tá? Aí eu estou pensando aí ainda, estou tentando planejar isso. Não sei se vai ser para agora, não sei se vai ser para depois, tá? Então, se você estiver assistindo aí essa gravação, tá? Pode ser que já esteja na época, né, de eu estar lançando esse curso ou não, tá? Não sei ainda, mas vai ser, se eu fizer isso, vai ser assim, bem mão na massa mesmo, bem raiz, bem que é para você ser perito, tá? A gente vai fugir um pouco dessa da teoria, mesmo porque teoria e tal, alguma coisa a gente já está vendo aqui de forma gratuita no nosso canal, né? E o que é prática mesmo, ali, mão na massa, aí eu estou pensando em criar ali um passo a passo dentro de um curso, tá? Mas isso aí é um projeto que eu estou pensando ainda. Se você tiver interesse, você achar que é bom para você, bota aí nos comentários depois, né? Depois, aqui a Edna aqui já está falando que ela vai adorar fazer esse curso, né? Então a doutora Edna aí já acho que já está até matriculada, né, Edna? Tá tudo certo. Então, se você estiver assistindo a gravação agora, depois, né? Então, depois você bota aí nos comentários, pô, legal, professor e tal, não sei o quê. E você bota aí também, ó, eu gostaria que o curso tivesse isso, isso, isso.
ou fosse dessa forma, dessa, tá? Eu só faço o curso se tiver isso, isso e isso, tá? Então bota aí, porque aí, quem sabe, né? Isso aí motiva a gente um pouquinho para estar preparando esse treinamento. Eu não gosto nem de falar de curso, né? Porque curso é que a teoria aqui e ali. Treinamento é mão na massa, é fazer, né? E vai ser bom que, se ficar gravado numa plataforma, né, tipo Hotmart, essas coisas assim, aí você entra lá a hora que você quiser, estuda, pratica, né? Depois talvez tenha uma aula, uma live para tirar dúvida, alguma coisa assim. Mas bota aí no comentário, pessoal, eu gostaria que tivesse assim, 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 porque aí eu faria, tá? Aí sim, aí eu gostaria de fazer esse curso ou treinamento, tá bom? Bem, beleza. Então, aqui seguindo a petição inicial, depois tem os documentos aqui que ele juntou, né? CPF do autor, comprovante de endereço, a procuração lá para o advogado, né? O CNPJ da Ipiranga, que foi lá no site da Receita Federal e printou a tela, depois juntou aqui. Contrato de bonificação, porque aí tem a ver com a negociação que eles fizeram lá de compra e venda, né? Porque isso aqui é um posto de gasolina com a Ipiranga, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui do que eles estão discutindo, tá? Então, isso aí ficaria já uma próxima aula. A gente já está com 51 minutos aqui de aula. Depois tem aqui alguma juntada, guia de recolhimento. Depois tem... Opa, passei direto aqui. Ato ordinatório praticado, conclusão ao juiz. Vou clicar aqui na conclusão ao juiz, só para ver o que o juiz falou, tá? Então, deixa eu clicar aqui, ó, vai aparecer aqui do lado direito, ó, conclusão ao juiz. Beleza, isso aqui, na verdade, é tipo um espelho, né, um extrato. Na linha de baixo, tem agora, de fato, o documento, né? Onde o juiz que recebeu a demanda, ele vai dizer alguma coisa. Então, aqui, tá vendo? Ó, declínio de competência. Vamos ver o que o juiz está dizendo aqui no dia 1º de abril de 2020, no dia, coincidentemente, no dia da mentira lá do 2020, né? Mas evidentemente que não era uma mentira. Então aqui abriu, ó, o PDF, tá vendo? Deixa eu dar um zoom aqui. Ó, tem uma ferramenta aqui de zoom, ó. Vou dar um zoom. E aí, né, tem todo o número do processo, o autor, réu, etc. e tal. Decisão. Aí o juiz decidiu, que foi o doutor Paulo Assede, né? Então, o que ele falou? A bem da verdade, então isso o juiz está dizendo, né? A bem da verdade, deixa eu ampliar um pouco mais aqui, né? Caso você esteja olhando aí pela tela do teu celular, vai ficar um pouquinho difícil, né? Que a tela vai ficar bem miudinha. Beleza, então aqui, ó, decisão, a bem da verdade, constata-se que a matéria posta em discussão, ou seja, que está lá na petição inicial, né, não se insere dentre aquelas de competência prevista para as varas empresariais. Então, essa petição inicial aqui, ela foi distribuída em uma vara empresarial. Só que aí depois o juiz está dizendo, ó, esse assunto aqui não é essa vara especializada, não. É em outra. Então, vou remeter, né, esse processo para outra vara. Então, nesse momento, ele está declinando da competência dele para dar prosseguimento nesse processo que aborda esse assunto, tá? Então, nesse momento, o que ele está fazendo é isso, tá? Beleza? Eu não vou entrar aqui no teor, né, na integralidade aqui do documento, porque também não é esse o nosso objetivo, tá? Eu só queria, tipo assim, matar a curiosidade de alguns alunos de como é que é um processo eletrônico, né? Como você não, talvez ainda não seja perito, então você nunca teve oportunidade de entrar em um processo eletrônico. Então essa é a oportunidade que eu queria trazer para
vocês, tá? Então, ó, isso aqui é um processo eletrônico. No Rio de Janeiro é assim, em São Paulo é parecido, no Espírito Santo é parecido, em Santa Catarina é parecido, em Pernambuco é parecido, na Bahia é parecido, no Amazonas é parecido, em Roraima também, né? Então, quer dizer, em todos os estados, o processo eletrônico é parecido com esse aqui que eu estou mostrando para você. Se você aprende um, você aprende todos, praticamente, tá? Salvo que alguns podem ter alguma especificidade. Mas, em teoria, né, tipo assim, layout, o que é um processo eletrônico? Né? É você trazer toda a documentação, toda a discussão, todos os documentos, né, todo o auto, né, os autos do processo, de forma ali cronológica, como a gente está vendo aí do lado esquerdo, e depois, quando você clica no documento, vai abrir do lado direito, né, o documento em si, tá? E aqui, se você quiser, ó, lá em cima, né, tem um menu, ó, vertical que tem algumas ferramentas, né? Então aqui tem adicionar os favoritos, documento assinado digitalmente, diminuir o zoom, aumentar o zoom, aumentar, né, a tela, né, para ele incorporar a tela cheia, né, aqui, tá? Ó, exibir tamanho real, tela cheia, tamanho real, voltar ao documento anterior, seguir, né, gerar o documento, né? Às vezes o documento está assim de lado, aí você clica ali e ele dá uma ajeitada, né? Porque às vezes o documento é uma planilha assim em formato paisagem, né? E aí como o processo aqui está em retrato, e aí quando o advogado junta lá um documento, que é uma planilha, ele está assim de lado. Aí clica ali na seta, né, nessa setinha que está aí ele dá uma ajeitada e fica de forma que você consiga ler e dar uma olhada, analisar o documento. E o que é mais interessante aqui é esse botão de download, tá? Se você clicar aqui, você consegue fazer o download do documento ou do processo. E depois tem uma ferramenta também de busca, né? Como os documentos são em PDF, e o documento PDF ele é pesquisável, então, de repente, você digita aqui uma palavra, por exemplo, ele vai procurar e vai achar para você o documento onde está. Então, facilita a busca, né? Imagina um processo que tem 500 páginas. Então, você digita aqui, sei lá, petição do perito, alguma coisa assim, aí ele vai procurar a página e já vai mostrar para você, tá? Então, isso aqui é um facilitador. Beleza, pessoal? Então, outra coisa, nesse processo, repara que nós estamos na página, né, ou na folha 178 de 390. Então, esse processo, neste momento, está com 390 folhas, tá? Ou páginas, tá bom? Beleza? Bem, do lado direito ainda, né? Eu não sei se eu expliquei, mas essa numeração que aparece ao lado, né, dos documentos ou dos movimentos é a numeração da página, tá? Então, por exemplo, aqui 51 é a página 51. Então, na página 51 tem o comprovante de endereço, tá? Às vezes ele pula, por exemplo, de 55, ele pula para 64. Significa que da página 55 até a 63, nós temos o contrato de bonificação, que é o que está aí. Então, esse contrato de bonificação ele não está só na página 64, né? Ele está na 64, 65 e na 66. Porque aí na 67 já tem um outro documento, que é o contrato Jet Oil, tá? Que é algum documento lá que foi juntado, tá? Beleza? Bem, aqui eu vou descer só um pouquinho para tentar localizar aqui a minha nomeação.
Aqui foi a minha juntada. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Essa aqui foi a minha juntada, tá? Eu, aqui nesse momento, eu não fiz a proposta de honorários, tá? Porque eu acho que já teve vídeo que eu falei para vocês que às vezes você é intimado a apresentar, né, se você aceita ou não aceita, antes de alguém apresentar quesitos. Então, quando eu entrei, eu falei, alguém ainda não apresentou quesito. Então, o que eu faço? Tá? Eu digo se aceito ou não aceito primeiro, tá? E depois, aqui nesse momento, eu já digo o seguinte, olha, tendo em vista que a parte ainda não apresentou tal quesito, alguma coisa assim, eu peço uma dilatação do prazo para que eu possa apresentar os honorários depois, tá? Mas nesse processo em particular, acabou que o processo ele foi suspenso temporariamente, então nós estamos aguardando que ele retorne, e aí, ao retornar, eu apresento os meus honorários, tá? Beleza? E esse processo aqui vai ser um processo que talvez, né, não fique ali no mínimo, talvez não fique no mínimo ali daquela aula que a gente falou, né, dos valores dos honorários mínimos, né, que tem a jurisprudência aqui do Tribunal do Rio de Janeiro, que fala que em perícia, né, financeira simples, né, na verdade perícia contábil com temática financeira que seja simples, né, o perito ele pode cobrar até 3,5 salários mínimos, que dá 4.200 e pouco, né? Então, até pelo que eu já olhei aqui, tá, do objeto da perícia, etc e tal, muito provavelmente esse valor ele vai ficar um pouco ou bem acima, tá? Então, eu ainda vou analisar melhor, mas é isso que está aí, tá? Eu vou tentar achar aqui, deixa eu ver onde é que está a minha nomeação. Está aqui, ó, no saneamento, acho que está aqui. Isso aqui é a decisão saneadora, né, do juiz. Aqui, ó. Defiro a produção de prova pericial, cujo laudo deverá ser entregue no prazo de 30 dias. Nomeio o perito do juízo Cláudio da Silva Sameiro, e-mail tal, né, o qual deverá ser intimado para dizer se aceita, né, o encargo e apresentar proposta de honorário, currículo e contatos profissionais, na forma do artigo 465, parágrafo 2º do CPC. CPC aqui, lembrando, que é o Código de Processo Civil. Não é o Comitê de Processamentos Contábeis, né, como nós, contadores, estamos acostumados a ouvir, né, na faculdade e tal. Aqui é CPC, Código de Processo Civil, como a gente já vem falando em aulas anteriores, tá? Bem, aqui ele já está dizendo que o honorário será pago, né, pela parte autora que requereu a prova, tá? Então, pelo autor, tá bom? E nesse processo aqui, se eu não me engano, o juiz ele não concedeu gratuidade de justiça para o autor, tá? Mesmo porque o autor ele é uma empresa, apesar, eu acho que é microempresa, mas não foi concedido, tá bom? Aí tem que ver direitinho ainda. Como suspendeu o processo, aí eu fiquei mais relaxado aqui com relação a dar uma olhada, tá? Mas isso aqui é um possível processo que a gente ainda vai falar um pouco mais adiante, tá bom? Beleza? Ok, pessoal? Então, fica aqui, ó, esse é o processo eletrônico que eu queria mostrar para vocês, tá? Como ele funciona por dentro, como acessa. Quando você for, como é que você vai acessar esse processo eletrônico, né? Quando você quiser, né, ou quiser atuar, né, com um processo eletrônico, você vai precisar fazer o cadastro de peritos no tribunal aí, né, onde você mora. Então, eu estou aqui no Rio de Janeiro, quem estiver aqui no Rio de Janeiro tem que fazer o cadastro de perito para o Tribunal de Justiça do Estado aqui do Rio de Janeiro, que tem algumas, digamos assim, condições.
Em outro estado, no Tribunal de Justiça Estadual, né, de outro estado, talvez, né, as condições, os pré-requisitos sejam diferentes, tá? Eu sei que, por exemplo, em Santa Catarina, pelo menos até o ano passado, alguma coisa assim, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina estava exigindo que o perito contábil apresentasse o cadastro do CNPC, né? Cadastro Nacional de Peritos Contadores. Eu acho que isso caiu, tá? Aqui no Rio de Janeiro não precisa nada disso. Em outros estados também não precisa de nada disso, tá? Agora, aqui no Rio de Janeiro, uma condição é você ter 2 anos de formado. Em outros estados, talvez não precise de 2 anos de formado, tá? Talvez seja uma outra condição. Então, a condição para você entrar no cadastro de peritos do Tribunal Estadual, aí onde você reside, né, pode ser diferente, tá? Então, eu vou fazer uma live depois dizendo o que você precisa fazer, quais são os requisitos necessários, né, e como você vai fazer isso para se cadastrar aqui no Rio, tá, em São Paulo, em Minas Gerais, sei lá, na Paraíba, em Rio Grande do Norte, no Paraná, tá? Então a gente vai trazer essas informações aqui, tá bom? Beleza? E eu já estou planejando também, já estou dando aqui de última mão, né? Criar uma linha editorial aqui no Galera da Perícia, onde eu vou trazer juízes, tá, para falar sobre essa questão, né, da perícia contábil, tá, a partir da ótica do juiz, para dar uma opinião, aconselhamento, né, dizer o que eles acham, o que o perito, né, que está sendo entrevistado. Então, vou trazer esse pessoal para dar entrevista. Como eu também sou membro efetivo da Associação de Peritos Judiciais aqui do Estado do Rio de Janeiro, né, eu vou trazer aqui lá o pessoal, né, o pessoal da diretoria em si, tá, para falar um pouco sobre o mercado, para falar alguma coisa assim, trazer um pouco também da experiência deles, para não ficar só eu aqui falando, né? Então, vou lá pegar lá o presidente da associação, a gente entra aqui numa live, faz uma entrevista, depois eu trago um juiz, tá, para a gente fazer uma entrevista aqui. E assim a gente vai falando sobre isso, tá? E aí, eventualmente, a gente traz alguém de algum outro estado para falar, ó, como é que funciona aí aqui, para dar umas dicas, tá bom? Beleza, pessoal? Um abraço a todos. Obrigado, Edna, aí mais uma vez aí pela sua presença, tá? Estamos transmitindo aqui no nosso canal do YouTube e também do Facebook, tá? Mais para frente eu vou tentar transmitir também no LinkedIn, tá? Por enquanto não estou conseguindo por causa de alguma configuração lá, mas vocês podem estar nos acompanhando os nossos conteúdos aqui, tá? Pelo YouTube, pelo Facebook, pelo LinkedIn, pelo Twitter, pelo nosso canal Galera da Perícia, tá? Que eu vou estar postando depois esses links aqui para vocês darem uma olhada. Que mais? Instagram também. Onde você estiver, o Galera da Perícia vai estar, tá bom? Um abraço a todos, Edna. Muito obrigado aí pela sua presença. E a gente se vê aí na próxima oportunidade. Valeu, um abraço.